Olá! Já pararam para pensar numa forma de arte que é, ao mesmo tempo, jornal, livro de histórias e até um manifesto social, e tudo isso impresso num papelzinho barato, pendurado numa corda? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na literatura de cordel, a voz que pulsa forte no coração do Brasil. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensem numa feira bem movimentada, lá no Nordeste do Brasil. Dá para sentir o cheiro das frutas, das especiarias, do couro e o som. Aquela mistura boa de gente vendendo, música tocando e muita conversa. Um lugar cheio de vida, pulsando. E de repente, no meio desse barulho todo, uma voz começa a declamar versos fortes, diretos como estes. Pois o herói de nossa gente é o vaqueiro resistente que o sertão abençoa. É isso, essa é a alma do cordel. É a poesia que brota da terra, que fala de heróis de verdade, das lutas do dia-a-dia, da força de um povo. Nossa viagem começa exatamente aqui. Ok, a gente sentiu a força desses versos, né? Mas, afinal, o que é exatamente a literatura de cordel? Vamos desvendar essa tradição. Se a gente for olhar a definição formal, ela diz que é um género literário popular do Nordeste, com histórias em versos rimados, mas o legal é que é muito mais que isso. As histórias vêm impressas em folhetos bem baratinhos e, o que é fundamental, são ilustradas com xilogravuras. Sabe? Aquelas gravuras em madeira com um estilo visual que a gente bate o olho e já reconhece na hora, inconfundível. Vamos ver as características principais, que são bem interessantes. Primeiro, o nome, cordel, vem literalmente das cordas, dos barbantes onde os folhetos ficavam pendurados para vender. Uma imagem bem poética, né? O formato de folheto barato deixava a literatura acessível para todo mundo. As xilogravuras criavam uma identidade visual poderosa, imediata. A estrutura dos poemas com rima e métrica bem certinhas era um desafio para a habilidade dos poetas, os chamados cordelistas. E os temas? Nossa, aí tinha de tudo um pouco. Folclore, notícias do dia, crítica social, histórias de amor. Mas essa forma de arte, que é a cara do Brasil, não nasceu aqui do nada. Para entender a alma do cordel, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para suas origens. A jornada do cordel, olha só, começa lá na Europa, com os folhetos parecidos que eram populares em Portugal e na Espanha. No final do século XIX, essa tradição cruza o oceano e desembarca no Nordeste brasileiro. E é aqui que a mágica acontece. O cordel se reinventa. Ele absorve a cultura local, o jeito de falar, as lendas do sertão e se transforma em algo completamente novo, único. A Era de Ouro, ali entre os anos 30 e 50, foi o auge. Ele virou a principal fonte de notícias e diversão para milhões de pessoas. Tá, mas o que tinha nesses folhetos para fazer tanto sucesso? O que estava escrito naquelas páginas que encantava tanta gente? Bem, o cordel era basicamente o espelho da vida, da imaginação e das batalhas do povo do sertão. Um dos temas que mais bombava, sem dúvida, era o de lendas e heróis. Os folhetos traziam histórias épicas de figuras do folclore, de santos populares e, claro, dos famosos cangaceiros. Esses bandidos do sertão muitas vezes eram pintados nos versos como heróis quase mitológicos, sabe? Quase sobre-humanos. E para a gente ter uma ideia da criatividade sem limites dos cordelistas, olha só este título de um cordel clássico do José Pacheco. A Chegada de Lampião no Inferno. Pensa nisso, só o título já é uma história inteira. Mostra a ousadia, o humor e a capacidade de transformar até a figura mais temida num personagem de aventura fantástica. É genial. Mas nem só de fantasia vivia o cordel. Ele tinha um papel social, fundamental. Na prática, era o jornal do povo. Numa época em que a informação quase não chegava, eram os cordelistas que contavam os acontecimentos, comentavam a política e, mais importante, denunciavam as injustiças. E os cordelistas não tinham papas na língua, não. Eles usavam a arte como uma arma mesmo. Versos como este mostram bem essa força. E com sua rima fustiga, o político opressor. Era a poesia dando voz para quem não era ouvido, usando a rima como uma ferramenta poderosa para cobrar justiça e dignidade. Essa voz poderosa que denunciava os problemas do passado pode até parecer uma coisa distante. A gente pode pensar, com tanta tecnologia, essa tradição deve ter se perdido. Mas a verdade é que não, o cordel está mais vivo do que nunca. Ele não só sobreviveu, como se transformou.
E essa evolução é fascinante de observar. De um lado, o cordel tradicional continua firme e forte, vendido nas feiras, impresso no papel rústico, com aquela estética regional. Do outro, nasceu o cordel digital, compartilhado em blogs, redes sociais, chegando a um público no mundo todo. A xilogravura agora convive com a arte digital. O formato mudou, mas a alma, que é a arte de contar histórias em verso, continua ali, intacta. E olha que legal, essa importância toda foi reconhecida oficialmente, e não faz muito tempo. Em 2018, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, declarou a literatura de cordel como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Isso é gigante, é um selo de reconhecimento que ajuda a garantir que essa arte incrível seja preservada para as próximas gerações. E tudo isso leva a gente a uma reflexão, né? O cordel sempre foi um retrato do seu tempo, contando as histórias que importavam. A pergunta que fica no ar é, se os cordelistas de hoje fossem escrever sobre o nosso mundo, o que eles contariam? Quais seriam os nossos heróis, as nossas lendas e as injustiças que mereceriam ser gravadas em verso? A resposta talvez esteja por aí, nas histórias que a gente vive e compartilha todo santo dia.